Saber se comunicar é um tema resolvido nas empresas, nas instituições e entre as pessoas? Não, saber se comunicar não tem nada de resolvido. E o bom e o velho combinado não sai caro, ainda funciona? Funciona, nunca sai de moda. E o interesse pelo tema comunicação? Isso é só um capricho do mundo contemporâneo? Não, o termo comunicação é super antigo. No mundo grego já falava que era essencial para a formação na educação. O ser humano tem preservado a sua capacidade de dialogar? Eu acho que o ser humano hoje ele vive monólogos simultâneos. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Vanusa? Cris, a comunicação truncada, esse tipo de comunicação tem saída? Tem saída. E sabe qual que é? Uma escuta ativa com um pouquinho de paciência, tolerância e empatia. Estamos de volta com o Tem Saída, o podcast que traz soluções práticas para o dia a dia das empresas. Cris, saber escutar é uma das principais atribuições da boa comunicação. As pessoas sabem fazer isso? É até difícil responder para você. Eu estou diante de você que vem do mundo da comunicação, né? Eu acho que você vai concordar comigo. Não sabem fazer isso. Você Tem não muita concorda? dificuldade, né? Porque Muita. o nosso cérebro já está respondendo antes da pessoa terminar de formular a pergunta dela e a gente quer resolver, quer colocar nossa opinião. Exatamente. Eu acho que tem uma ansiedade. Você sabe que teve uma vez, quando você falou, me lembrei de uma situação. Lembra quando as empresas de telecom, elas passaram por uma transformação, entrou um monte de iniciativa privada, e tinha uma coisa que me marcou muito. Um executivo que falou o seguinte: agora, você com um único dedo, você pode, quando você for fazer a ligação, né, você pode com 2 teclas escolher para quem você manda o dinheiro. Né? Então, eu me lembro que isso foi impactante naquela ocasião. Ele disse o seguinte: está no poder de escolha da pessoa direcionar quem ela vai comprar na hora dela se comunicar com alguém. Né? E eu acho que a partir desse ponto, é um ponto que eu acho que de lá para cá, a sociedade, a população foi ganhando o seu microfone. Depois, para nem chegar na época das redes, todo mundo tem um microfone hoje nas redes. Né? Então, você tem a capacidade de poder dizer o que você quiser. Eu acho que dessa transformação, dessa escolha que está ligado ao jeito que a gente falava no telefone, e hoje com a oportunidade que você tem de falar diante de um microfone, eu acho que o que foi intensificado, menos diálogo e mais um monólogo. Parece aquilo que era um viés de mão dupla na comunicação, deu muito mais chance e muito mais força para que cada um pudesse ter um apetite voraz para falar. Esse poder de escolha que a gente experimentou, quem sabe 20 ou 30 anos atrás, repercute hoje numa condição, fala assim: eu vou colocar o que eu quero. Mas eu acho sem que não dar parou espaço mais. para o outro? Não é essa a grande questão? Quer dizer, você poderia, com a tecnologia, falar o que você quiser, não tem problema nenhum. Agora, deixar de dar espaço para o outro é que é o problema. Não escutar o outro, está querendo dizer? Exato. É isso, né? Isso é que eu chamo ao invés de de bom diálogo, um monólogo e acontecendo de maneira simultânea. Pega exemplo cotidiano. Então, lembra quando teus filhos eram pequenos na escola? Né? Vou lembrar dos meus também. Você falava o seguinte, você comentava com um pai, com uma mãe,
E função, independente do pai, função paterna e função materna, né? Independente se é pai biológico ou não. Você falava com o pai, com a mãe, nossa, o meu filho estou preocupado porque nesse último semestre ele não está tendo jeito, ele não está conseguindo se desenvolver em matemática. Então, quando alguém fala isso, está colocando um tema na mesa. Essa pessoa, ao falar isso, ela quer dividir uma coisa que acontece com ela, com o filho dela, que ela está olhando, e ela tem, entre aspas, num pano de fundo, ela cria uma expectativa de trazer um tema para a mesa. O que o outro responde automaticamente? Ah, o meu filho, o problema não é matemática, é português, é a língua portuguesa. Então, aquela expectativa de você poder, que aquele receptor que escutou aquela mensagem pudesse dialogar com você, vir até desenvolver uma empatia para entender o que você está dizendo, por que você está dizendo, ela foi colocada totalmente à parte na medida em que ele iniciou o mesmo processo. Então dá a impressão que são duas pessoas que estão num diálogo, mas estou fazendo uma caricatura da coisa, né? Claro. Mas o que está acontecendo aqui são dois monólogos simultâneos. Um falando o que acontece na vida com o filho e o outro falando o que acontece na vida com o outro filho do outro lado. Onde é que está o diálogo nisso? Você concorda comigo? Totalmente. As É? pessoas têm uma dificuldade em aguardar o que o outro tem a dizer e desenvolver o assunto a partir dali, É. né? E nas empresas, isso também é comum? Se você, eu gosto muito de dizer o seguinte, que o principal, a melhor definição de empresa para mim é um CNPJ com um bando de CPF embaixo. Não é isso? E são CPFs que não se conhecem e começaram a trabalhar juntos. Então, aquilo que acontece em casa, na vida social, a gente não leva para o trabalho uma outra pessoa, né? Guardadas as proporções que você separa algumas coisas, você se leva para o trabalho o tempo inteiro. Então, na empresa, é a mesma coisa. Só que eu acho que na empresa, às vezes, tem um efeito pior, mais nocivo. Porque ao final de 5 minutos na fila de espera do seu filho na escola, dois pais, duas mães, dois pais, não se comunicarem, não tem grande perda. Tá certo? Sim. Você pensa que você conheceu outra pessoa, pensa que trocou informação, quando você viu, você acabou só falando de você e a pessoa falou dela e você, por osmose, tem que deduzir quem é aquela pessoa. Mas você não teve o prazer de poder ter uma opinião, uma crítica, uma análise. Numa empresa, quando alguém lança um comunicado, várias outras pessoas dependem desse comunicado e várias outras pessoas dependem colocar em cima disso uma visão analítica, uma crítica, um concordo ou discordo, levanto a mão, eu acho diferente, eu pesquiso, isso aqui está certo, mas isso aqui eu queria colocar uma outra cor, um outro ponto de vista, né? O efeito no lado empresarial, ele pode ser bem complexo. E aí eu acho que é onde as coisas começam a entruncar. É onde a bola fica quadrada e as coisas acabam não acontecendo, né? Nesse ponto, como tentar minimizar esse processo de não escuta? A turma do coach, o pessoal do coach, tem um pessoal que eu gosto muito do Canadá, lá atrás, as escolas famosas do Canadá, eles lançaram um tema, já é antigo. É muito importante que você entenda estabelecer nas empresas o que eles chamam de conversas produtivas. Então, uma conversa produtiva é uma conversa de mão dupla. É onde você escuta o que os outros estão dizendo, é onde você dá chance e tempo para você poder analisar o que o outro falou, deixar o outro analisar o que você falou, cada um fazer suas ponderações, etc. Trazer para a mesa divergências, apertar as mãos nas convergências, propor alguma coisa diferente. Então, quando você tem uma conversa produtiva, né, que é o nome abrasileirado para o negócio, é o momento onde você estabelece um tempo para a comunicação. E eu não sei, mas me parece que tudo é tão corrido.
fora e dentro da empresa, que ninguém mais tem tempo para poder esperar e dizer assim, o que o outro está falando é a mesma coisa que eu estou falando, aquele adjetivo que ele usou é o mesmo adjetivo que eu estou usando. Uma das benesses da vida é que você vai com o tempo, se você se dedicar e manter uma escuta ativa, você vai escolhendo melhor os adjetivos, você sabe a hora que você fala, você sabe. Dizem que a maturidade pode te trazer isso. Te dá o tempo da pausa, te dá o tempo da espera, dá o tempo do outro ter reação mediante ao que você colocou. Você olha para o que o outro fala, você olha para a linguagem que não verbal, que também diz muita coisa. Então, imagina um grupo de CPFs dentro de um CNPJ tendo que seguir uma estratégia única. O que acontece? Você pega, às vezes, uma pessoa que é super eloquente, fala pra caramba, fala articulado, mas não escuta o outro e também não tem a mínima capacidade de dar um feedback estruturado. Essa pessoa é um bom comunicador para essa empresa que definiu? Não é. Então, a comunicação é um ponto, assim, quase que ao concurso quando a gente estabelece o que uma empresa precisa ter, investir para que ela dê melhor resultado. Comunicação. E tem um ponto também que eu quero saber a tua opinião, porque muita gente tem uma comunicação reativa, né? Então, por exemplo, você traz um dado. A maneira como a pessoa questiona, o que é muito bom questionar, é de uma maneira reativa, quase provocativa. Isso também não gera conflito dentro das empresas? É o tom, né? O tom, a maneira como você questiona pode ter muito menos a contribuir do Sem que dúvida. e muito mais a criar uma situação ruim e às vezes até perder o foco, né? Do que simplesmente tornar a comunicação mais efetiva. Pega, por exemplo, um drama que é um desdobramento de um problema de comunicação nas empresas que se chama feedback. Todo mundo, eu nunca passei por uma empresa hoje que nunca pediu uma ajuda para comunicação e para dar feedback. Então, Todas as empresas pedem ajuda. todas as empresas pedem ajuda. Todas as empresas precisam melhorar a forma que elas conversam com os seus colaboradores. Então, quando você imagina uma situação de feedback, o que você imagina numa empresa? Né? Que o chefe vai dizer, vai ter uma hora com o funcionário, com o cara da sua equipe, e vai dizer algumas coisas para que ele tenha uma devolutiva do que ele observou naquele período e a expectativa que ele possa, olha, vou te dizer algumas coisas que são positivas, outras coisas que precisa de atenção, você pode melhorar, e que ele consiga pegar esses dados, botar embaixo do braço, agora eu vou ir para um treinamento e vou me desenvolver naquilo que o meu chefe falou para que eu possa ser um profissional melhor no próximo ciclo. Isso é feedback, né? E a dificuldade para que as pessoas possam dar esse feedback? Ela é muito grande. Então, eu já vi isso acontecer. Ô, fulano, presta atenção, sinal está amarelo para você, hein? Aí a pessoa que recebeu esse feedback, nada estruturado, vai para casa e entendeu, cara, não foi legal, tomei uma chamada forte, não dorme, fica preocupado. Aí no dia seguinte, nem dormiu o dia, ele fazia, o que ele quis dizer com isso? O que é sinal amarelo? Quem estava prestando esse tipo de ação para comunicar alguma coisa, comunicou coisa nenhuma para nada, para coisa nenhuma para ninguém. E ainda criou um problema E lá criou na um cabeça baita do de um cidadão. problema, um fantasma, colocou uma minhoca na cabeça desse colaborador que acaba não entendendo o que é isso. Então, o dar o feedback, ele requer combinar o jogo do que significam os verbos que eu vou usar, os adjetivos que eu vou colocar, como eu vou descrever o que eu quero falar, em que situação, o que eu vi. Explicar. Tem que Não é. explicar.
Não parece simples? Parece. Um cara que eu sempre gostei, eu sempre cito isso, eu lembrei, fiquei com vontade de falar sobre isso. Ariano Suassuna. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso, né? E teve uma época que eu vivia de vídeos do Ariano Suassuna. A obra, texto, então, mas os vídeos, e tinha uma veia cômica muito interessante, né? E ele conta uma história, uma vez, ele é um contador de causas, falava uma história de que estava lendo uma crítica de um jornalista que tinha feito uma crítica sobre uma banda e tinha achado que aquele guitarrista ele era genial. Isso é bem comum, tá no YouTube, é bem fácil de achar. E aí ele falou, cara, ele dizia, como é que ele diz? Eu sou um profissional da língua portuguesa. O meu instrumento, a minha ferramenta de trabalho é a língua portuguesa. Se eu gastar um adjetivo congenial com esse guitarrista, o que eu vou dizer de Beethoven? Né? O que eu vou falar de Beethoven? Eu tenho que inventar uma palavra nova. E a impressão que eu tenho é que, pelo fato da gente ter abandonado o dicionário, ou pelo fato da gente poder ter o poder de escolha e de falar o que a gente quer, da forma que a gente quer, vem distanciando de significados comuns, vem distanciando de ter uma empatia para poder se afinar com o que o outro está dizendo de uma palavra, para você poder falar a mesma coisa, etc., né? Eu acho que isso cada vez está mais... ao invés da gente passar o tempo e as empresas, o mundo corporativo, poder viver ciclos e ciclos de ferramentas e processos, sistema, tecnologia, ao invés da gente colher frutos de um monte de aparato que você tem hoje, parece que essa postura mais nihilista de não interessa muito, eu sou mais eu, o adjetivo é mais meu que o seu, tem atrapalhado muito a comunicação. E você falou em empatia, né? Quando uma pessoa dá feedback, normalmente ela não dá feedback para uma pessoa só. Ela dá feedback para o grupo. E ali nesse grupo você tem pessoas diferentes que vão receber a tua mensagem de maneira diferente também. Esses profissionais que dão o feedback para o seu grupo, você acha que eles pensam nisso, nesse momento, antes de que eles se preparam para isso? Por exemplo, o Cristiano tem tal perfil, eu preciso falar com ele mais desse jeito. A Vanusa é desse jeito, então eu preciso levar mais para cá a conversa. Você acha que essas pessoas estão preparadas, elas se preparam para isso, elas estão preocupadas com isso? Eu acho que elas colhem frutos e todos os problemas de um feedback não bem dado, de uma comunicação não estruturada. Dizer que elas não têm interesse? Não, claro que não. Eu acho que tem muita gente que tem interesse em poder, porque isso, quando experimenta isso, facilita e as coisas fluem, né? Então, eles estão preparados? Eu acho que hoje existe um senso coletivo de que feedback e comunicação é um problema. Então, desse ponto de vista, há um preparo, há um alerta. Olha, isso aqui é um calo, é um problema que a gente não pode deixar de lado. Desse ponto de vista, sim. Do ponto de vista prático, de você poder ver isso acontecendo e as pessoas de fato investindo, eu acho que também está numa velocidade mais lenta, né? Mas acho que assim, todo mundo tem hoje pelo menos o interesse em buscar uma ajuda e buscar um recurso para que isso possa ser mudado. Mas não é uma realidade que impera e não acontece isso de maneira natural e mínima para que você consiga ter uma comunicação fluida. Não. E agora, veja, nós falamos aqui da comunicação entre colaboradores, né? Um líder aí, o seu grupo. E quando esta comunicação é entre sócios da mesma família, membros da mesma família, sócios de um bom tempo já, que já tem uma certa liberdade, como é que isso deve ser uma loucura, né? Como é que organiza tudo isso? Deve. Já pensou você falar o que você tem vontade de falar para o teu pai, para o teu irmão, para o teu primo, nos últimos 15 anos ou 20 que você não fala? Complicado, né? Na semana passada, uma reunião de conselho,
A gente acabou a reunião e eram 3 sócios e eles não eram membros da mesma família, eram sócios da operação, amigos e viraram sócios e estão juntos há 15 anos. E aí um sócio falou assim, chamou, tinha acabado, falou, cara, você tem mais um minutinho? Tem. Eu preciso de uma ajuda tua. Nós temos um problema que a gente não consegue resolver. A gente fala sobre isso há 10 anos, 12 anos, há 12 anos, que não dá, etc. Já tentamos, não falamos. Então... Aí eu perguntei, mas você já disse isso? Não, isso aqui eu não falei dessa forma. Não, isso aqui eu também não disse assim, né? Então, estava pedindo uma ajuda para comunicar um, 2 ou 3 pontos para um parceiro que estava com ele há 15 anos que ele nunca tinha conseguido falar. Para o filho falar para o pai que é centralizador, que é autoritário, que sempre desceu a bota, que nunca deu chance, que nunca escutou. E para esse filho dizer para esse pai, ou mesmo para o neto dizer para o avô, que o estilo autoritário está fazendo mal, isso está prejudicando, ou ele não quer mais esse tipo de estilo na empresa. É muito complicado, né? Então, entre sócios, e se forem sócios ainda familiares, você tem um monte de tempero que apimenta bastante isso, né? Tem os E ressentimentos aqui, umas ali. chateações ali. E se você bobear numa discussão, em algum conflito, mas o papai falou isso lá atrás. E vem um papai quando disse lá atrás, né? As coisas são marcadas, então aquele jeito daquele irmão convivendo com outros 3, quando a pessoa fala de alguma coisa, ela está trazendo 40, 50, 60 anos de história naquele comportamento. Tem uma coisa que eu lembrei agora, às vezes quando a gente está estou atuando numa empresa e eu estou com 2 gerações, né? Aí, vamos dizer, pai e filhos. Vamos imaginar assim, estou pensando de um caso aqui, pai de 70 anos e filhos de 50, Então, tá? Aí, esses filhos foram acostumados, estão ali há 20 anos trabalhando com o pai, 20, 30 anos, e tem muito medo de tomar a rédea do negócio, porque é muito comum a figura do fundador forte, centralizador, decidido, etc., que não dá espaço e tal, e às vezes é até um pouco disso que faz a empresa ter o sucesso e ter o arranque que sim, teve o e a estrutura ser desempenho. construída, né? E aí você chega e fala o seguinte, o filho fala assim, ô Cris, meu pai não vai mudar. Isso não vai mudar. Estou te falando, não vai mudar. É assim desde que eu sou pequeno, desde que eu sou criança. O que depõe a favor de uma mudança, nesse ponto, é a linha do tempo. Porque uma pessoa com 70 anos, ela pensa diferente de quando ela tinha 60. Uma pessoa de 80 pensa diferente de quando ela tinha 50. E aí, às vezes, a gente chega bem no momento que está uma abertura de uma janela para aquele fundador muito duro amansar um pouco, relaxar um pouco. E a gente faz um trabalho lá de 6 meses, parece que a mágica acontece, mas não é necessariamente a intervenção de fora. É que o momento de vida daquela pessoa também já não é um outro momento. Uma pessoa de 80 anos, ela deve se perguntar, eu imagino, eu não cheguei lá ainda, mas eu imagino, quanto mais tempo eu tenho? Essa pergunta deve estar presente na cabeça de quem tem 80, né? Quando tem 50, que a minha já está presente, eu fico imaginando se eu chegar até lá, quando tiver 80. E o fato dessa pessoa entender que a vida é finita, eu chamo isso de clique. Tem um momento que acontece o clique na cabeça do fundador. Ele faz o clique, aí ele olha para, nossa, Eu não vou agora estar sempre eu não vou aqui. estar aqui, eu vou deixar os meus filhos entrarem. Então, às vezes a gente está num trabalho de governança, né? A gente está cuidando de todos esses aspectos para que a gente favoreça esse clique e aí sim você consegue melhorar uma comunicação diferente. Aí eu fico, caramba, faz 40 anos que assim, como é que o papai mudou? O tempo ajuda muito para isso, né? Claro. E quando realmente não tem mais diálogo, o que que é possível fazer?
porque tem situações tanto de sociedade, né, de famílias diferentes, quanto na própria família, que a coisa se deteriora tanto a ponto das pessoas não se falarem mais, né? É. Se a gente estiver falando do ponto de vista de sócios, né, assim, o combinado não é caro. Isso está válido, isso está atual. Uhum. E isso eu acho que nunca vai sair de moda, né? Então, um dos recursos que é importante fazer numa vida entre sócios, por exemplo, na vida entre executivos também, né? Sim. Eu acho que na vida de família deveria ter, a gente deveria ter os combinados claros com as nossas famílias também, com os nossos filhos, né? Isso me lembrou a terapeuta dos meus filhos que fazia Claro. combinados e tinha que assinar. Tinha que assinar o combinado, olha, assim, todo mundo vai lá, assina, diz que Ah, tem ciência, a cada um ano a gente pois lê aquele e a gente não faz combinado, com o filho? não é? O que eu acho que é alguns instrumentos legais é um bom acordo de sócios, um bom protocolo de família, onde você combina a regra do jogo, né? O Guga, se você tiver aí um acordo de sócios, coloca aí, que eu já passei isso para você de uma outra vez. Bota no ar aí. Ó, se você olhar para isso aqui, ó, você tem ali, como é que eu vou combinar políticas de distribuição de lucros, de dividendos? Né? Como é que, se eu quiser sair dessa sociedade, como é que eu saio? Dá para entrar outra pessoa, não é? Regra de saída. Critérios para avaliar, quanto vale o nosso negócio? Vamos combinar como é que isso vai, quais os critérios de avaliação, né? Eu posso ficar aqui até eu morrer? Tem alguma idade de aposentadoria, Limite? um limite? Eu fico, eu não fico? Eu dou, eu posso usar os bens da empresa, eu posso usufruir de algumas coisas dessa empresa, posso usar na minha casa, etc. Essas coisas, todas quando não estão combinadas, elas geram um conflito. Uhum. Então, se você, é importante você, um bom acordo de sócio, você pega lá 30 tópicos, 40 tópicos para não inventar muita roda e deixa bem claro para todo mundo. Olha, isso pode, isso não pode. Isso aqui vai consensuado, né? Isso pode ou não pode? Pode. Isso aqui? Não, isso aqui não pode. E se eu quiser amanhã me candidatar a um cargo de vereador e ter uma imagem política? Pode ou não pode? Né? E Tem que se decidir. vamos decidir? E se a gente olhando para a nossa preocupação com o nosso patrimônio, etc., os nossos filhos, nossos descendentes, né, como é que a gente gostaria? Eles podem ter negócios parecidos com o nosso? Pode ter uma concorrência? Não pode? Eles podem, se quiser, ter uma empresa e fornecer para a gente insumos, equipamento? Pode ou não pode? Então, todos esses assuntos, quando a gente coloca e combina, você tenta deixar uma comunicação mais clara, você dá nome para as coisas e define o que significa, né? Então, um acordo de sócio, um protocolo, regras de papéis e responsabilidades na gestão, né? O financeiro faz isso, o cara comercial faz aquilo, né? Define até onde, até quando, alçada, né? Uhum. Até aqui eu vou sozinho. A partir desse ponto, eu quero outras pessoas para avaliar e decidir junto comigo. Tudo que você combina, você facilita uma comunicação, você facilita o significado daquela palavra para que todo mundo entenda, né? Isso é o acordo entre sócios. É essa comunicação que é essencial. Começa por aí, né? Começa por aí. O acordo de sócios é um combinado da forma como a gente quer dirigir esta sociedade, né? O que pode, o que não pode, e que isso de forma consensuada. Então, se tiver que cada um explicar, entender com o mesmo conceito, mesmo, né? A gente senta na mesa, pega cada tópico, estuda, e entendemos, beleza, isso vale ou não vale? Combinamos. E deixa comunicado para todo mundo. Então, o exercício de combinar e comunicar, ele apazigua, ele traz tranquilidade, ele traz segurança. E você Né? faz muito esse trabalho de mediação, porque é uma mediação, né, Cris? O tempo todo. É. O tempo todo. Né? É uma mediação. E é uma mediação assim, porque sócios e executivos acabam tendo pontos de vista divergentes. Né? E é natural. Poxa, eu enxergo assim, isso aqui poderia ser diferente, isso aqui eu enxergo assado, tal. Então,
vão montar uma estratégia para a empresa, né? Então, esse ano, os próximos 2 anos, nós vamos querer expandir os nossos negócios para uma outra área. Nossa, se você tem ali 5, 6 sócios para isso, e se não tem um consenso, metade quer e a outra metade não quer, ou metade está fazendo para um caminho e a outra metade não sabe, a chance de você ter conflito é muito grande. E se você fosse dar uma orientação para as empresas que estão aí começando, o que que você diria para elas do ponto de vista da comunicação? Seja claro, coloque no papel. Escreva o que você quer, deixe claro qual é a sua ideologia, qual é o seu propósito, qual é a missão, os objetivos. Parece tudo balela quando você é jovenzinho O lá e pessoal vê, fala, tá né? lá no quadrinho da Aham. parede, missão, mas é que por trás disso tem um exercício de combinado, né, de comunicação. E é legal porque é legal no sentido de ruim, porque é legal ver como no sentido oposto da comunicação, né, como as pessoas acabam banalizando um pouco esse tipo de exercício, né? Uma vez a gente teve um contato, uma devolutiva, fez um trabalho que era para acompanhar uma estratégia, né? A estratégia estava lançada, a gente reuniu as pessoas muito mais para fazer um apanhado geral do que tinha sido decidido. E aí teve um depoimento de um sócio, uma empresa de tecnologia aqui do sul do país, que disse o seguinte: nossa, a fase mais rica desse trabalho de a gente parar um pouquinho para pensar o que eu vou fazer nos próximos 3 anos, se a gente vai crescer, se a gente vai abrir, se vai investir ou não, foi a fase da ideologia, de saber assim, para onde que eu quero levar esse negócio, quais são os valores que eu não quero abrir mão, qual é a minha proposta, qual em relação a esse tipo de serviço que eu quero ofertar para a comunidade. Porque quando você fala isso, você deixa isso claro, minha proposta é essa, minha missão é essa, minha ideologia é essa, meus valores são esses, vem quem quer. Se você está com alguma coisa diferente, de valor diferente ou de objetivo, você fala, olha, se eu for sentar nessa cadeira, eu vou ter que me haver com objetivos que não são necessariamente os mesmos que os meus. Agora, quando você deixa isso claro, chega, se aproxima quem quer ou quem se identificar, né? Então ele dizia o seguinte: a parte mais legal da gente fazer foi um dia inteiro, a gente fazer esse trabalho foi é, sair daqui sabendo que está todo mundo entendendo qual é a nossa ideologia. E isso nós temos que comunicar para todo mundo. Era um grupo de diretores, né? Nós temos que comunicar para a empresa inteira que a gente quer isso. Nós estamos unidos nisso. Então tem que cascatear essa decisão para baixo e deixar claro, comunicado, né? Então eu gosto muito dessas paradas onde você coloca todo mundo na mesma página, estabelece as réguas de definição, o que é o que é, todo mundo consensua, pode ter bastante divergência, conflito, mas aí no final das contas, olha, para continuar esse jogo é assim que a gente traçou. Isso eu acho muito legal, né? E essa pode ser, ou melhor, deixa eu te perguntar, qual a saída para a empresa que hoje vive em conflitos, seja entre sócios ou observa conflitos entre líderes e colaboradores ou entre os próprios colaboradores? Eu acho que um papel muito importante na comunicação é você saber escutar. Se você tem um ouvido treinado para poder escutar, você treina a desenvolver bastante critérios para poder falar. Então, um ouvido maduro escolhe as palavras. Porque já deve ter em algum momento na vida não escolhido as palavras e trocado os pés pelas mãos, né? Então, às vezes você fala alguma coisa para essa pessoa, que é o teu chefe, ou que é o teu filho, o teu marido, a tua esposa, que você fala, puxa vida, aquilo que eu falei há 20 anos atrás, hoje eu não faria dessa forma. Eu escolheria um outro adjetivo. Eu escolheria uma outra palavra para poder expressar uma vontade que eu tinha naquela época, né? Então, eu acho que a saída para uma boa comunicação, ela sempre é o treino e uma habilidade de uma escuta. Junto dessa escuta envolve dois comportamentos, ou envolve pelo menos duas atitudes: a empatia
a compaixão no sentido não de pena, no sentido original da palavra, de se compadecer, de se colocar no lugar do outro, né? A empatia, a compaixão, com uma dose assim, de tolerância e de paciência. Tem gente que fala pela metade, fala rápido, né? Se a gente não der a chance de ser empático, de escutar até o final, de entender, e se você não entender, você perguntar, não entendi, se você não tiver essa empatia, essa tolerância, essa paciência, vai ser difícil você desenvolver uma habilidade de comunicação. É assim que eu vejo. Então, primeiro de tudo, qual é o exercício para falar bem? Escutar bem. Primeiro isso. Muito bem. Então, acho que esse assunto a gente vai acabar voltando no futuro a falar, hein? Topa? Provavelmente. Provavelmente. Então, tá bem. Obrigada, Cris. Obrigado Até a a você. próxima. Até a próxima. Tchau.